a seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje, sexta-feira, dia 12 de julho de 2024, o Evangelho de Jesus Cristo que estamos meditando é escrito por Mateus, capítulo 10, versículo de 16 a 23. Jesus lembra a necessidade do cristão de não desligar a alerta do senso crítico, da boa vontade, porém sem ingenuidade. A prudência como a serpente e a simplicidade como os pombos, mostra que, infelizmente, no nosso ambiente cristão, no nosso ambiente de fé, nós não estamos cercados sempre de pessoas de boas intenções, pessoas com boa índole, mas muitos são aqueles que usam dos nossos meios de caridade, de bondade, para explorar. O ambiente da igreja convive com isso. Muita mentira, muita invenção. Quantas vezes eu, como padre, já me deparei com pessoas que você olha, a pessoa é uma miséria em si mesma. E de repente, olha, estou aqui, preciso de um dinheiro para viajar, minha mãe morreu, meu pai morreu. E de repente você diz, tá bom, então você vai para onde? Não, eu vou para a cidade A, a cidade B. E quando você diz, não, espere um pouco, eu vou te levar à rodoviária, eu pago a tua passagem e eu te embarco lá. A pessoa muda, de imediato, a pessoa muda. E se você virar as costas e pedir um segundo, quando você voltar, ela não está mais lá. Será por quê? Pois é, eu já convivi com isso. E qual padre que não passou por esta situação? Ou então a pessoa diz, olha, eu preciso só de tanto. Às vezes um valor mínimo, olha, eu preciso de R$2 para completar a minha passagem para chegar a tal lugar. E você percebe, se você procurar saber melhor, a pessoa não está precisando. Aqui na nossa paróquia, a nossa orientação qual é? Então, não dá um centavo a quem quer que seja. Agora, se a pessoa me pede R$5, às vezes eu pago R$100 numa refeição para ela, mas eu não dou 5. Se eu desse R$5, seria uma grande economia para mim, mas eu prefiro pagar R$100 para a pessoa e de repente perceber que ela fez bom uso daquele valor, do que de repente dar R$5. Então veja bem, meus irmãos, não é maldade, não é o padre que é ruim, não é isso. Mas é triste quando você permite ser enganado. Permite. Por isso, a prudência e a simplicidade, ela precisa nos acompanhar em todos os nossos atos, sobretudo nos atos de caridade. Aquela pessoa que, qualquer um que chega pedindo, a pessoa não pensa mais de uma vez e já de pronto doa, entrega. De repente isso não ajuda a outra pessoa a se libertar, a outra pessoa a viver a honestidade. Então a caridade sem o senso crítico pode ser ingenuidade, pode ser um instrumento que alimente no outro esta dependência da imoralidade e da desonestidade. Então, quando alguém chega pedindo, quando alguém mostra a necessidade, é sempre bom, é cristão, você sentar um pouco com a pessoa. Talvez seria melhor você atendê-la de pronto e se ver livre da pessoa. Poderia ser um caminho.
E até é possível que entre nós tenha alguém que se comporte assim. Eu confesso que eu não acredito neste tipo de caridade. A melhor caridade é olhar nos olhos, a caridade mais autêntica, a exemplo deixado por Jesus Cristo, do nosso Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, é o calor humano, é a convivência, estar com a pessoa, olhar melhor. Por isso é sempre bom nós observarmos que nem tudo aquilo que parece caridade cumpre a sua finalidade. Atender a pessoa na sua necessidade real, verdadeira, e que de fato, então, leve a pessoa a viver e amenizar a sua dor e o seu sofrimento. Então, simplicidade precisa, então, viver com prudência. E é isso que é deixado por Jesus Cristo. Então, vocês serão enviados para lugares difíceis. Vocês serão enviados como lobos no meio de cordeiros, né? Ou cordeiro no meio de lobos, né? Cordeiro no meio de lobos, né? Então vocês vão viver com realidades difíceis. Por isso, olhar com senso crítico, então pensar um pouco melhor antes de atender de pronto, porque nem sempre do outro lado está alguém que de fato precise. Acompanhar um pouco melhor, visitar as nossas pastorais sociais. O que a gente procura fazer é acompanhar. Se a pessoa chega pedindo, a primeira coisa, aonde você mora? Qual o seu endereço? Podemos te fazer uma visita? Porque às vezes a pessoa pede um alimento, mas ela precisa de alguma coisa além de. E nós, como igreja, nós precisamos amparar as pessoas necessitadas. Como que uma pessoa jovem vem pedir um alimento? Por que ela não está trabalhando? Por que ela não é amparada pela assistência social do município, do estado? E nós precisamos ir até estas instituições e cobrar do poder público que ampare as famílias necessitadas. Uma caridade não pode tornar a outra pessoa dependente daquele gesto. Uma pessoa que passa 10, 15 anos recebendo uma cesta básica mensalmente, isto é educativo? Isso leva a pessoa a resgatar a sua dignidade? É aceitável que alguém viva confortavelmente recebendo por 10, 15 anos uma cesta básica? Olha, ao meu ver, isso não é cristão. A não ser que, de fato, a pessoa tenha um quadro de doença, de enfermidade irreversível. Aí sim. Mas nada melhor do que, como cristão, como padre, como cristão, levar ao conhecimento do poder público para que essa pessoa seja amparada pelos meios institucionais, cívicos, né? O Estado, o município, os entes federados e federativos, isso sim. Este é o nosso caminho. Por isso, simplicidade e prudência são virtudes que não podem faltar nos nossos gestos de bondade e de caridade. Vocês serão enviados como ovelhas no meio de lobos, diz Jesus Cristo. Vocês serão enviados para lugares difíceis, para a convivência com situações contrárias, né? Perseguições, situações que nem sempre é possível detectar algum tipo de armadilha, de falsidade, de maquiagem, ou seja, o lobo vestido de cordeiro é aquele que está sempre à espreita para surpreender as pessoas de boa vontade. Então, caridade precisa levar a pessoa a viver na liberdade e na dignidade.
Hoje a igreja celebra São João Gualberto, o herói do perdão. Ele teve um irmão assassinado e o seu pai e os seus familiares alimentavam só vingança da morte daquele que matou o seu irmão. E São João Gualberto então encontrou com o assassino do seu irmão e foi capaz de oferecer a ele o seu perdão. Nasceu em Florença, na Itália, em 1995. Lá conviveu, mostrou e consagrou a sua fé pelo ato do amor e o ato do perdão. Que Deus te abençoe a tua família, a tua casa. Abençoe este dia, te dê a paz, te dê a virtude do perdão, te dê a simplicidade e a prudência. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.